Você casado, você casada, você aceitaria receber da pessoa amada metade dela, enquanto você se entrega por completo? Pense, por favor. Vamos dizer que você é aquela esposa entregada ao seu marido por completo. Você nunca vai aceitar menos do que isso. Você nunca vai aceitar que o seu marido se entregue para você 99,9%. Pelo menos é o que eu penso. Pelo menos é o que eu creio. Se eu me entrego 100% para minha esposa, eu quero que ela se entregue também 100%. E ela pensa assim. Se ela se entrega 100%, eu também devo me entregar como? 100%. É tudo por tudo. É tudo por tudo. E é exatamente o que acontece em relação a Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, só é derramado quando a entrega de vida no altar é completa. Porque o Espírito Santo, ele não é um pedaço de Deus, ele é a plenitude do próprio Deus. Então, quem deseja o Espírito Santo, precisa se entregar de maneira completa. Corpo, alma e espírito, passado, presente e futuro. E isso é possível através da obediência à palavra de Deus. A Bíblia, ela diz em Atos, capítulo 7, versículo 55, a Bíblia fala de Estevão, que estava sendo odiado, perseguido, caluniado, odiado, e diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e ainda sendo odiado, caluniado, perseguido, ameaçado de morte, ele conseguia manter os seus olhos para o céu, manter os seus olhos em Deus. Só através do Espírito Santo, só tendo o Espírito Santo, é possível passar pelas piores situações na vida, pelos piores momentos na vida, e manter os olhos no Senhor Jesus, e manter os olhos em Deus. Quantas pessoas que começaram bem, até começaram muito bem, mas não se preocuparam com o Espírito Santo, se preocuparam em ter a saúde, se preocuparam em ter a prosperidade, se preocuparam em ter um casamento transformado, se preocuparam com tudo, e até conquistaram, porque pela fé tudo é possível, mas não se preocuparam com aquilo que é o mais importante, que não é a bênção A, B ou C, não, mas é o abençoador dentro de nós. Você, como uma pessoa inteligente, porque você é uma pessoa inteligente, você sabe que melhor que receber uma bênção, por maior que ela seja, melhor do que isso é ter o próprio abençoador, ou não?
é questão de inteligência. Mas muitos não se preocuparam. E de repente, o vento que era favorável se tornou contrário. E nesse momento, por falta do Espírito Santo, essa pessoa que foi tão abençoada no passado, ela não conseguiu manter os olhos no Senhor Jesus. O céu que era azul, e um azul maravilhoso como o céu azul aqui de Uberlândia, o céu de repente ficou cinza, ficou negro, e veio uma tormenta, veio uma tempestade, e ainda que essa pessoa tenha sido muito abençoada, na hora da tempestade, ela não conseguiu manter os olhos no Senhor Jesus. Ela não conseguiu, por causa de quê? Da ausência do Espírito Santo. Mas Estevão não, sendo odiado, sendo perseguido, injustiçado, caluniado, ainda assim, ele olhava para onde? Para o alto, ele olhava para Deus, é o que diz a Bíblia. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade, o que fizeram? Expulsando da cidade, o apedrejavam, ele foi apedrejado, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Preste atenção, por favor. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, o que aconteceu com ele? Ele adormeceu. A Bíblia diz que ele se pôs de joelhos. Ele não caiu de joelhos por causa das pedras. Não foram as pedras que fizeram Estevão cair de joelhos, não. Ele se colocou de joelhos, não por causa das pedras, mas sim pelo desejo de salvar almas, e o desejo de salvar aqueles que o apedrejavam. Você, com toda certeza, se você tem vivido a fé, se você tem vivido a palavra de Deus, com toda certeza você também tem sido apedrejado. Mas a pergunta é: você tem se ajoelhado por causa das pedras? As pedras estão te ferindo, e por causa disso você tem caído de joelhos? Ou você tem se ajoelhado pelo desejo de salvar a alma daqueles que têm te apedrejado? Porque diz a Bíblia, está escrito, que ele se colocou de joelhos, e um detalhe importante, e clamou com grande voz. Ainda apedrejado, ele tinha forças, e clamou com grande voz, e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto,
adormeceu. Então, essa é uma das características daqueles que têm o Espírito Santo. Eles passam, ou nós passamos, pelos piores momentos da vida. Tendo o Espírito Santo, há uma possibilidade muito grande de você passar por uma situação que não é boa, até pior do que quando você era incrédulo, mas com uma diferença: você tendo o Espírito Santo, você terá forças não apenas para manter os seus olhos no Senhor Jesus, não apenas para manter os seus olhos no céu, mas também para desejar salvar a alma daqueles que têm te apedrejado, daqueles que têm te perseguido, daqueles que têm te prejudicado. Quando se recebe o Espírito Santo, se passa a ter o DNA do Senhor Jesus. Veja que Estevão fez o mesmo que o Senhor Jesus fez. Na cruz, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, esse caráter, esse comportamento, essa maneira de reagir diante dos problemas, diante das injustiças, das calúnias, das dificuldades, das pedras, essa maneira só é possível na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Então você deve se preocupar, acima de tudo, em receber o Espírito Santo, porque uma vez que você receba o Espírito Santo, então você será um representante de Jesus nesse mundo, e o mais importante de tudo, você terá a vida eterna, porque Estevão adormeceu, fechou os olhos, e quando abriu os seus olhos, abriu nos braços do Senhor Jesus.